Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Cíntia de novo. Vamos para mais uma aula de matemática. Peguem o livro didático de vocês. O nosso conteúdo dessa semana é números decimais e o sistema de numeração decimal. Vocês vão encontrar esse conteúdo das páginas 23 a 30 do livro didático de vocês. Para iniciar, números decimais e o sistema de numeração decimal. Vocês devem acompanhar a leitura do texto que está na página 23 e está referente a essa imagem que a professora colocou agora. Vejam que é uma atleta, uma ginasta. Então, acompanhe a leitura na página 23. Números decimais e o SND, que é o Sistema de Numeração Decimal. A ginasta brasileira Flávia Saraiva obteve a 5ª posição na apresentação de solo no Campeonato Mundial de Ginástica, disputado no dia 13 de novembro de 2018 em Doha, no Catar. Ela teve o desconto de 1/10 por dar um passo fora do tablado e obteve nota igual a 13,766 pontos. Se não fosse a penalidade, Flávia empataria com a japonesa Mai Murakami, que ficou com a medalha de bronze com nota de 13,866. Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio com nota 14,933, com um ponto a menos. Sua conterrânea Morgan Hurd ficou em segundo lugar. A professora leu esses números para vocês, falando a vírgula. Na verdade, a leitura está errada. Como que a gente lê esses números? Na verdade, o número que tem antes da vírgula, é a parte inteira. E os números que vêm após a vírgula são uma parte de um todo. Então, no caso da Flávia, por exemplo, que é a brasileira, ela teve a pontuação 13 pontos inteiros e 766 milésimos. A Mai Murakami, 13 inteiros, 866 milésimos. A Simone Biles, que foi a campeã, 14 inteiros e 933 milésimos. E a Morgan Hurd, 13 inteiros e 933 milésimos. Você sabe o que significa ficar no alto do pódio? A qual colocação é entregue a medalha de bronze e as outras medalhas quais são? Qual foi a nota obtida pela ginasta que ficou em segundo lugar? Essas perguntinhas estão na página 23 e você vai responder de acordo com o texto que a professora acabou de ler e explicar. Continuando o texto lá na página 23, após as perguntas, nós temos assim. A diferença entre as notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. Vamos acompanhar aqui, ó. Simone obteve 14 inteiros, 933 milésimos e Morgan obteve 13 inteiros e 933 milésimos. Então, foi a diferença de 1 ponto. A unidade usada para calcular as notas na ginástica é 1 ponto. Simone obteve 14 pontos inteiros e um tanto a mais. Morgan teve 13 pontos inteiros e um tanto a mais. Esse tanto a mais é menor do que 1 ponto, menor do que a unidade, por isso é escrito à direita da unidade após a vírgula. Escrevendo os dois números em um quadro com as ordens do sistema de numeração, nós temos que esses números escritos com vírgula são chamados de números decimais. Então, o que são? Essas pontuações que a professora acabou de falar, elas estão representadas na forma de números decimais. Números que representam um todo e mais uma parte do todo. Então, geralmente não, são números escritos com vírgula, certo? A parte que fica antes da vírgula, a parte que está antes da vírgula, no caso ali da pontuação da Morgan, 13 é a parte inteira. O 933 é uma parte de um ponto. Não chega a ser um ponto inteiro, tá quase chegando lá, certo? A mesma coisa com a pontuação da Simone lá, são 14 pontos inteiros e mais uma parte de um ponto, quase chegando no 15. Então, nós temos ali no quadro, o D maiúsculo significa dezena, o U maiúsculo unidade, o D minúsculo décimos,
O C minúsculo, centésimos, e o M minúsculo significa milésimos. Então, nós temos 14 inteiros e 933 milésimos, pontuação da Simone. 13 inteiros e 933 milésimos, pontuação da Morgan. 10 décimos formam uma unidade. 10 centésimos formam um décimo. E para formar uma unidade são necessários 100 centésimos. 10 milésimos formam um centésimo. E para formar uma unidade são necessários 1000 milésimos. O nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita da unidade. Veja. Então, nós temos esse quadro. Eu quero que vocês observem. Né? Nós temos aqui, ó. Antes da vírgula. Ó, tudo isso que eu tô grifando aqui, ó. Tudo isso aqui tá antes da vírgula. É a parte inteira. Nós temos a unidade, dezena, centena das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E se eu quero continuar? Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Então, eu posso ter tantas ordens para a esquerda, antes da vírgula, como eu posso ter a direita também depois da vírgula. Depois da vírgula, a gente fala que é a parte decimal. Antes da vírgula é a parte inteira. Depois da vírgula, aqui, ó, é a parte decimal. Que daí eu tenho o décimo, o centésimo, o milésimo, o décimo de milésimo, o centésimo de milésimo, o milésimo de milésimo. E isso de acordo com quantos algarismos vai ter após a vírgula, tá? Ao estendermos para a esquerda, a cada 3 novas ordens, formamos uma nova classe. Isso nós já vimos, classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, classe dos trilhões, certo? Essa é a parte inteira do número, como eu já falei. E à direita, abrimos novas ordens. Mas não temos formação de classes. Dizemos que essa é a parte decimal. Então, depois da vírgula, lembrando que nós temos a parte decimal. Ó, agora vocês vão acompanhar lá na página 24, certo? Nós temos essa parte, na verdade já estava na página 24, né? Agora nós vamos pegar uma parte lá da metade da página 24, que tem um rapazinho falando ali, ó. Separamos a parte inteira da parte decimal usando uma vírgula. Então, notem que tem a parte inteira, que é o 14, ali no caso do exemplo, e a parte decimal, que é o 933. Como é que a gente lê esse número? 14 inteiros e 933 milésimos. Se eu tiver só 2 números após a vírgula, eu vou falar centésimos. E se eu tiver um número após a vírgula, eu vou falar décimo. Ok? No dia a dia, é comum dizermos apenas 14,933. Lembra que no início da aula a professora começou lendo o número dessa forma, né? É normal, mas o correto é da forma como a gente leu agora há pouco, certo? Ele está pedindo para vocês calcularem a diferença entre as pontuações das duas ginastas. Diferença, lembra, subtração, conta de menos. Então, vocês vão calcular ali quanto vai dar 14 inteiros e 933 milésimos menos 13 inteiros e 933 milésimos, certo? O que vai dar a diferença de um ponto? Uma unidade, ó, porque eu tenho 1 antes da vírgula e 000 depois da vírgula. Então, é um inteiro, certo? A diferença entre a nota da ginasta japonesa, menos 13,866, e a nota de Flávia, menos 13.700,766, foi de 1/10. Calcule essa diferença. Então, lá, ó, fazendo a subtração, na última continha aqui, ó, certo? 13,866 menos 13,766. Deu 1/10 de diferença. Certo? Agora, vamos terminar a página 25 ali, para vocês poderem fazer as atividades. A nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos. Vamos calcular quanto faltou a Simone Billy para atingir essa nota na competição de solo.
vamos precisar fazer trocas, pois no número 16, as ordens dos milésimos, dos centésimos e dos décimos estão preenchidas com zeros. Então, toda vez que vocês forem resolver, efetuar operações de adição e subtração com números decimais, as casas decimais têm que ser iguais. O que isso significa? Casas decimais são os números que estão após a vírgula. Vou mostrar para vocês aqui, ó. No caso do 16, ele é um número inteiro. Para deixá-lo com 3 números após a vírgula, eu completo com 0, ó. Para poder efetuar essa subtração. E efetuando a subtração aqui, ó, qual foi o resultado? 1 ponto inteiro e 67 milésimos. Foi o que faltou para a Simone alcançar a pontuação máxima, que é de 16 pontos. Certo? Então, a gente lê 1 inteiro, 6 centésimos e 7 milésimos. Ou 1 inteiro e 67 milésimos. De acordo com essas explicações que a professora deu agora, vocês vão resolver os exercícios propostos até a página 30. Ok? Lembrando que qualquer dúvida, vocês devem procurar a professora durante a semana antes de acabar o período de entrega das atividades. Bons estudos e até mais!